Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é o nosso quadro sobre fauna do Desabraçando Árvores, nosso quadro quinzenal. Tocamos no último episódio um som, o que é chamado de cloacal popping, ou estalos cloacais de serpentes. E aí, pessoal, como que vocês estão? Cuidando da saúde, se alimentando bem? Eu, como você sabe, eu e o Fernando, a gente mora aqui em Atibaia e a gente tá em temporada de laranjas aqui, então a gente tem comido bastante laranja, bastante vitamina C. Eu espero que todo mundo aí esteja também se cuidando bastante nessa fase. Então, hoje nós não recebemos e-mails como era esperado, porque nós tocamos no último episódio um som bastante inusitado, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu jamais acertaria esse som. E também não tava com muita expectativa de alguém enviar e-mail pra gente. Então a gente já vai pular direto pro episódio. Nós nem vamos discutir muita questão do som, porque é realmente é pouco conhecido, mesmo entre os herpetólogos. E vamos partir então direto pro bate-papo. Eu tive o privilégio enorme de receber aqui para conversar um pouquinho e contar sobre as serpentes pra gente a doutora Daniela Pereira Fagundes de França. A Daniela, que é bióloga licenciada pela PUC de Goiás, mestra em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre e doutora em Zoologia pela Unesp de Rio Claro. Atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Herpetologia do Museu de Zoologia da USP, onde desenvolve pesquisa com taxonomia e sistemática de serpentes. Ela também é professora, educadora ambiental e divulgadora científica pelo projeto Herpetologia Segundo as Herpetólogas, do qual ela é membro fundadora. Esse é um projeto super bacana. Quem puder, entra lá no Instagram e procura Herpetologia Segundo as Herpetólogas. É uma página bem legal, tem bastante informação, tudo postado por essas mulheres incríveis herpetólogas. Então não percam, vão lá e acompanhem esse projeto. Além disso, ela é consultora ambiental em trabalhos de levantamento e monitoramento de herpetofauna e avifauna. Mas a produção realmente mais importante da carreira são seus dois filhos, o Ernesto, de 10 anos, e a Paulinha, de 5 anos. Amei essa descrição, amei seu resumo, Dani, brigadão. Vamos lá para esse bate-papo incrível. Bora pro episódio? Oi, Daniela, muito bem-vinda ao Que Bicho é Esse? E ao Desabraçando Árvores. É um prazer enorme pra gente receber você aqui para falar um pouquinho pra gente sobre serpentes. Isso, muito obrigada. Eu que agradeço, Miriam, agradeço você, toda a equipe do Desabraçando Árvores. O trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Fico muito grata e muito honrada de estar aqui com você. Brigadão, a gente tá super feliz que você topou gravar com a gente. Daniela, o grupo das serpentes é um grupo que é cheio de lendas, é cheio de mitologia envolvendo, e o que é sempre legal, que a gente gosta de fazer, é trazer primeiro, assim, para as pessoas que nos escutam, quem são esses animais, assim, o que caracteriza uma serpente? É serpente, é cobra? Qual que é a diferença? Conta, assim, um pouquinho pra gente, quem são esses animais incríveis. A gente vai começar arrasando já, porque isso é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? Eu trabalho bastante com educação ambiental, né, divulgação científica, então a gente está muito acostumado a lidar com esse tipo de pergunta do público leigo e também do pessoal da academia, né, que não trabalha com os bichos. Uhum. Então, é uma dúvida muito frequente. Cobra, então, o que a gente, que é especialista em cobra, a gente explica? Eu vou primeiro falar da diferença de cobra e serpente. Não existe nenhuma, né? Então, aqui no Brasil, cobra e serpente é a mesma coisa.
Tem algumas diferenças assim. Tem alguns animais, e eu vou explicar isso para vocês também, definindo o que é uma serpente de verdade, mas tem alguns animais que são chamados de cobra, né? E não são cobra, né? Inclusive, alguns nem são répteis. Então, uma serpente, uma cobra, ela é um animal que não tem patas, e isso todo mundo já sabe. Elas também não têm pálpebras, então elas dormem de olho aberto, né? O metabolismo delas cai bastante quando elas estão na hora do repouso, né? Elas têm apenas uma escama transparente que protege o olho de choques mecânicos, né? Principalmente na hora da caça, quando elas estão se movendo pelo substrato. E elas não têm também uma coisa que nós, mamíferos, temos, a maioria dos vertebrados tem, que é a sínfise mandibular. O que significa isso? Que elas é não isso? têm queixo. Elas não têm queixo. É basicamente isso. Então, a gente tem a mandíbula, né, que é a parte do queixo aqui, que é unida. Então, a parte direita e esquerda das nossas mandíbulas, elas são unidas, né, pela sínfise, que é a união dos dois lados da mandíbula. As cobras não têm isso. Então, elas têm duas hemimandíbulas, que são duas mandíbulas pela metade. E aí, isso, por que elas têm isso e para que isso serve, né? Por que elas têm essa divisão? Porque elas se alimentam de presas, muitas vezes, com um diâmetro muito maior do que da boca delas. Então, elas precisam aumentar o diâmetro da boca, né? A boca praticamente estica, muito maior do que a gente conseguiria esticar para comer. É como se a gente comesse, por exemplo, um boi inteiro, né? E tivesse que abrir a boca para comer. Eu acho que muita gente já viu foto, né? Assim, quando você vê de uma cobra engolindo um animal, você vê uma boca enorme, assim, muito desproporcional. Dá pra ver. Dá pra ver que tem uma pele só, né? Uma pele ali com muitos ligamentos fortes ligando as duas hemimandíbulas, mas que não tem a parte ossificada. E por causa disso, as cobras, elas têm uma modificação nos ossos da cabeça completamente diferentes do resto dos vertebrados também, né? Isso tudo como uma modificação principalmente para alimentação. Claro que também tem a questão do ambiente onde elas vivem, né? Mas as cobras que vivem embaixo da terra, que a gente chama de fossoriais, por exemplo, elas têm um crânio um pouco mais denso, mais ossificado. Aquelas que vivem em cima das árvores, elas já têm um crânio um pouco mais leve, né? Isso também varia de acordo com o que elas comem. Então, tem toda essa questão, mas de forma geral, as cobras, elas têm o crânio completamente modificado em relação aos outros mamíferos, né? E essas características que eu estou dando para vocês também são importantes para diferenciar as cobras do resto dos lagartos, porque eu não sei se você sabe, mas as cobras, elas estão dentro, né, evolutivamente, elas fazem parte do grupo dos lagartos, que é uma coisa super interessante de falar também, né? Então, as cobras são como se fossem lagartos modificados, são como elas se perderam as pernas. São lagartos sem pernas, né? Mas aí que entra a confusão também de terem lagartos propriamente ditos, com características de lagartos, só que sem pernas. Então, aí a gente tem, inclusive, a cobra de vidro. Sim. A cobra de vidro, que é um lagarto com pálpebras, elas têm um vestígio de perninhas lá perto da cloaca, né, que é por onde elas se reproduzem e por onde elas excretam, né? Então tem dois vestígios de patinha traseira, elas não têm nada de patas dianteiras, mas são chamadas de cobras de vidro, mesmo sendo lagartos, porque se parecem com cobras, né, porque não têm patas, mas elas não têm essas características que eu falei que as cobras têm, né, que a gente pode definir dessa forma. Claro que tem outras características também, né, que a gente pode diferenciar a cobra dos outros animais, dos lagartos propriamente ditos, mas essas que eu falei para vocês são aquelas que a gente consegue bater o olho e ver logo de cara, né? As escamas também, tem uma diferenciação nas escamas. A maioria das cobras tem as escamas do ventre diferenciado com as escamas do dorso. A gente só não vê isso naquelas que são bem mais primitivas, né? Aquelas cobrinhas lá basais lá na evolução. Essas não tem essa diferença. Mas, em geral, é isso. E eu não sei se eu respondi tudo. Não, mas acho que... a diferença de cobra e serpente, né? Que eu falei que não tinha diferença. Isso é legal da gente falar também. Tem uma diferença nos países de língua inglesa, né? Entendi. Que cobra são as najas. Ou aqueles animais que são chamados comumente de naja, que tem o capelo, né? Que expandem a região das costelas ali perto da cabeça, né? Que todo mundo conhece, né? De filme, de documentários. Aqueles bichos que se levantam, ficam apoiados na parte de trás do corpo e se levantam para mostrar que estão irritados ou que estão se sentindo ameaçados. Então, esses animais são chamados de cobra, ou cobra, na língua inglesa. Aqui no Brasil não tem naja. Então, aqui no Brasil, como é que veio, então, esse termo
cobra para o Brasil. Isso veio com a colonização, né? Porque lá na Europa, o pessoal já tinha tido, os colonizadores europeus que vieram para cá, eles tinham tido contato com esses animais da Índia, da África, então eles conheciam esses animais que eles chamavam de cobra. Chegando aqui, tudo que era serpentiforme, ou tinha o corpo comprido e sem patas, era chamado de cobra. Então, hoje em dia, a gente vê anfíbio, que é chamado de cobra, tem o grupo das Cecílias, que é chamado de cobra cega, só porque tem um corpo parecido de uma cobra. Tem vários bichinhos, tem o mussum também, é chamado de cobra, peixe. O mussum que é um peixe, né, e é chamado de cobra por algumas pessoas também. Gente, os lagartinhos, né, que também é super interessante. Então, as lampreias, que são peixes marinhos, as moreias, né? As pessoas acham que as moreias, que são peixes também, as pessoas acham que elas são cobras. Então, tudo que tem corpo serpentiforme é chamado popularmente de cobra. E isso é uma discussão legal porque o nome comum é a população que dá. Então, a gente não pode corrigir. Então, sim, é correto chamar serpente de cobra. E é correto chamar cobra de serpente, ok. Só que tem uma denominação mais técnica dentro da herpetologia, que é a ciência que estuda os répteis e anfíbios, na qual eu me especializei, que é o grupo serpentes. Aí tem o grupo serpentes, que é um grupo taxonômico mesmo, né? Então, é um grupo, é um nome, é como se fosse um nome científico. Então, só os grupos, as serpentes, essas que eu dei as características, né, definidas, que é a falta de pálpebra, a falta de queixo, de sínfise, né, elas são encaixadas dentro do grupo das serpentes. Tá. É isso. Perfeito. Nossa, muito legal. Eu não sabia dessa questão de como surgiu a origem do nome cobra, da denominação de cobra, né? Legal demais. Sim, é muito legal. Dani, as cobras... Agora eu vou falar cobras, tá? Pode falar? Eu falo. Então, o tempo todo, eu prefiro. Ainda mais que para o nosso público, eu acho que faz mais sentido. Exatamente. Elas têm algumas características também peculiares de trocar a pele, né? Que também é uma característica que não só exclusiva das cobras. E também dessa parte de detectar calor, de detectar vibração, que é também super... Sim, que são características incríveis dos bichos, né, para caçar e tal. É incrível isso mesmo. As cobras, elas não enxergam muito bem, de maneira geral, e todas são caçadoras, né? Algumas são caçadoras ativas, saem em busca da presa, e outras são caçadoras passivas. Elas ficam enrodilhadas ou quietinhas em algum lugar esperando a presa passar para elas poderem atacar para se alimentar. Então, elas têm que ter outros sentidos, já que elas não enxergam tão bem, né, elas têm que ter outros sentidos para ajudar elas no sucesso, tanto no sucesso de alimentação, quanto no sucesso reprodutivo também, né? Então, tá tudo muito, muito relacionado. Elas não enxergam bem e elas não escutam muito bem. Elas sentem vibração. Então, a parte auditiva da serpente, ela é muito em decorrência da vibração do substrato onde ela tá. Então, elas não têm ouvido externo. Elas têm só ouvido interno. Então, elas só escutam por vibração. Então, quando a gente vai no zoológico, por exemplo, e começa a bater no vidro da cobra, aquilo é extremamente incômodo. É como se a gente colocasse um balde na nossa cabeça e começasse a bater, né? E sentisse aquela vibração. Então, eu sempre eu trabalhei em zoológico e eu sempre não façam isso, por favor, em casa não, porque em casa não tem cobra, não façam isso nos zoológicos, porque é muito incômodo para serpentes, porque elas não escutam, mas elas sentem uma vibração, um incômodo muito forte, né? Então elas conseguem às vezes sentir que tem algo se aproximando por causa da vibração do substrato, que é onde ela tá, ou o chão, ou a árvore, alguma coisa assim que tem a movimentação, né? E ela é muito sensível a isso. O fato de enxergar, isso varia um pouco de serpente para serpente, de grupo para grupo. Então, aquelas que são noturnas, elas enxergam ainda mais mal. Aquelas que são diurnas, elas enxergam um pouquinho melhor, como se fosse uma pessoa míope, né? Então, aquelas que são noturnas, para compensar essa falta de visão, elas têm, algumas delas, né? Aí a gente vai entrar num pouquinho de família. A família das víboras, que são a gente chama de família Viperidae, cientificamente falando, a família das víboras, que são quem? Jararacas, cascavéis, as urutus, as surucucus, que a gente tem na Amazônia e algumas partes da Mata Atlântica, essas que a gente chama de víboras, e são só as víboras aqui das Américas, inclusive, é importante lembrar, as víboras lá dos estados da Europa, elas não têm isso. Tá. É interessante também, que é a Fosseta loreal. A Fosseta loreal, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nela, mas de um jeito diferente. São as cobras que têm a Fosseta loreal, elas são chamadas de cobras de 4 ventas. Né? As cobras de 4 ventas são muito perigosas,
Por que as pessoas dizem isso? É porque são cobras peçonhentas, né? Então, todas as víboras verdadeiras, família Viperidae, elas são peçonhentas. Então, elas têm essa fosseta. E para que serve essa fosseta? É para enxergar o calor da presa. Nossa, é muito... Não só da presa, como do predador também, no nosso caso, né? Então, elas conseguem visualizar a presa ou quem chegar perto por causa do calor. Então, elas têm esses sensores de calor, que são as fossetoloreais, que são buraquinhos entre os olhos e as narinas, que são como se fossem detectores de calor ultrassensíveis, que detectam 0,003 graus de temperatura, assim, a diferença de 0,003 graus de temperatura, de graus Celsius, né? É muito sensível. E o olfato delas é muito aguçado também, isso é interessante de falar. Muita gente fica se perguntando por que a serpente põe a linguinha para fora, né? Não sei se você já ouviu isso, essa dúvida também é bem recorrente, que a serpente ela põe a linguinha para fora para sentir cheiro. Então ela não sente o cheiro pelo nariz, pela narina. A narina é mais para entrada de ar, para respiração. Então, para sentir o cheiro, o que ela faz? Ela põe a linguinha para fora. E por que a linguinha dela é bifurcada, né? Tem duas, é como se fosse partida no meio. Ela tem um órgão lá no céu da boca chamado órgão de Jacobson. E esse órgão são 2 buraquinhos que ela tem no céu da boca. E esses buraquinhos é onde a linguinha, cada pontinha da língua leva as partículas de cheiro. Então, o que ela faz? Essas cobrinhas que elas estão caçando, né? Elas estão ali caçando, elas começaram a sentir o cheiro da presa. E aí elas colocam a linguinha para fora. Se o lado direito da linguinha captou mais partículas de cheiro, ela sabe que ela tem que ir para o lado direito, que a presa está para o lado direito. Então, assim, é um jeito dela captar a presa através do olfato, que é incrível e ultra sensível também. Nossa, gente, muito legal. Eu não lembrava disso, não. Que bacana. Não, a gente tem um monte de tópico para falar aqui das serpentes, né, das cobras, de dentição, alimentação, locomoção, mas eu tenho que aproveitar a Daniela aqui para perguntar um pouco sobre mitos e lendas de serpentes, porque isso é um tópico fantástico e que ela sabe pra caramba. Então, vamos falar disso? Vamos sim, com certeza. Tá, eu vou começar a falar da sucuri, porque é a coitada que é mais injustiçada, talvez, no reino animal, assim, são as sucuris. E isso se dá principalmente por causa da divulgação errada que a mídia faz desse animal, né? Porque as anacondas de 30, 40 metros que comem... Exatamente. Então, eu vou até aproveitar para comentar uma reportagem, não sei se eu posso falar nome de mídias aqui, mas uma reportagem que eu vi numa mídia muito famosa esse ano, que foi um G1 da Globo, essa semana, e essa reportagem que saiu no G1, mostrando um vídeo de uns fazendeiros que filmaram uma sucuri atacando a caminhonete. Era uma manchete muito sensacionalista, que os fazendeiros estavam passando perto da sucuri, e a sucuri deu bote na caminhonete, como se quisesse atacar as pessoas que estavam dentro da caminhonete. E as pessoas não conseguem entender que o bicho se sentiu ameaçado. Ela estava ali na beira da estrada, que tem uma lagoa perto, então ela provavelmente estava se deslocando de uma lagoa para outra, ou da lagoa para outro ambiente. E aí ela se deparou com uma caminhonete, algo que ela não sabe o que é, ela não consegue identificar, e ela se sentiu ameaçada, então ela desferiu 2 botes na direção da caminhonete, em momentos diferentes, inclusive. Então, assim, é importante a gente entender algumas coisas sobre as sucuris ou anacondas. Algumas pessoas conhecem como anaconda. Anaconda é um dos nomes indígenas. O sucuri também é um nome indígena. Anaconda também é um nome indígena, mas com outra raiz, né? Acho que é uma raiz indiana, de uma lenda indiana, de cobras gigantes. Então, também é a mesma coisa. Os colonizadores trouxeram esse nome anaconda aqui para o Brasil. Esse nome acabou ficando muito famoso, principalmente nos países de língua inglesa também. As anacondas, elas nada mais são do que as nossas sucuris. Elas ficam sempre ali, sucuri e piton reticulada, né? A competição para ver quem é a maior cobra do mundo. Mas a sucuri, de fato, ela é uma cobra mais volumosa, é a espécie de serpente mais volumosa corporalmente que a gente tem. Então, por isso, tantas lendas. Então, muitas pessoas falam que elas comem boi, né? Que elas atacam e comem crianças.
elas comem seres humanos, que aí tem um monte de coisa, né? Esse tipo de reportagem acaba não facilitando a vida do bicho, né? E fala que tem algumas reportagens também falando que elas comem índios, o que não é verdade, porque Fake a gente news. não tem nenhum registro, é tudo fake news, não tem nenhum registro comprovado cientificamente de que uma sucuri comeu um ser humano, ou que ela comeu um boi. Isso não existe. As sucuris, elas comem animais de grande porte, mas assim, ela não conseguiria chegar a comer mais que uma capivara adulta ou que um bezerro, né, no máximo, mesmo a maior sucuri. Entendi. Porque é mentira que as sucuris têm 30, 40 metros. O maior registro de sucuri, então, que a gente tem no Brasil é de 9,5 metros, que era uma pele, que foi um registro do Marechal Rondon, naquela época que ele estava ali fazendo que ele estava desbravando ali a região norte do Brasil, né, na Operação Rondon. Então, só aproveitando para falar o quanto eu admiro o Marechal Rondon pelo caráter indigenista e toda essa questão, ele foi super importante para a conservação das comunidades indígenas da região, inclusive. Então, teve esse registro do Marechal Rondon, que era uma pele de 11 metros. E quando a gente pensa em pele de cobra, as peles elas se esticam, né? Então, o animal tinha mais ou menos a estimativa de 9,5 metros, é o maior registro que a gente tem até hoje. Antigamente, existiam cobras muito maiores do que tinha hoje, né? Então, era comum, provavelmente, esses bichos de 9, talvez até 10 metros. Mas, hoje em dia, como o ser humano avançou por todas essas regiões que antes eram inóspitas, esses bichos acabam não existindo mais porque as pessoas matam por medo mesmo. É muito importante que tenha educação ambiental para as pessoas entenderem que a cobra não atacou a caminhonete porque ela queria devorar a caminhonete ou queria devorar quem estava dentro. Ela estava só se defendendo de algo que ela não conhecia. Ali a vítima é ela não está invadindo a fazenda de ninguém, né? Ela está no habitat natural, as pessoas é que entram ali. Todas essas lendas de sucuri que a gente vê na internet, isso não existe. Nada dessas lendas. Assim, vira e mexe, eu recebo algum vídeo em WhatsApp dos bichos. Sim. E aí, não, tem um monte, tem montagem, Sim, muita montagem. Tem montagem até quando a internet não era tão popularizada, já tinha montagem com sucuri. Ai, que triste incrível, isso, né? assim. Porque é um bicho tão bonito e tão difícil. inofensivo pra gente, Tão assim, não necessário. tem... Pois é. É um predador de topo de cadeia, né? Então ajuda todo o equilíbrio do ecossistema. Então a gente não... É um pecado ficar matando, ainda mais os bichos grandes, né? Que tem, sei lá, muitos anos de vida. Então ele já passou por tantas coisas, já fugiu de tanta predação. Aí vai lá uma pessoa e mata o bicho. Uma sucuri, ela vive quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que é mais de 30 anos, mas eu não tenho certeza, assim, do tempo exato. Tá. Mais ou menos. Mas tem uma coisa interessante da gente falar também, nesses vídeos que a gente recebe pelo WhatsApp e vê na internet, são quando os bichos eles estão com a barriga cheia, né? E eles não conseguem fugir. É muito importante a gente falar nisso, porque, assim, os répteis, eles ficam exaustos muito facilmente, porque eles são ectotérmicos. Para eles armazenarem energia não é igual a gente, através da alimentação. Os répteis, eles têm energia muito mais através do calor do ambiente. Então, eles perdem energia com muita facilidade também. E quando uma sucuri, ela vai predar, vai comer um animal, ela gasta muita energia na predação. Porque ela tem que ficar ali, às vezes até horas, né? Enrolada no animal, asfixiando o animal. Claro, mais uma vez, não é porque ela é má, é porque ela precisa se alimentar. Sim, né? a estratégia então, dela de alimentação, a estratégia de alimentação. Quando ela ingere um animal, ela gasta mais energia ainda. Quando ela gasta essa quantidade de energia para ingerir um animal tão grande, ela precisa ficar de repouso muito tempo, porque todas as energias dela estão concentradas na digestão. Então é muito comum quando o animal está de barriga cheia, as pessoas começam a perturbar o animal, como a gente vê nesses vídeos que a gente recebe de WhatsApp, o animal regurgitar, vomitar mesmo aquela presa dela. E muitas morrem depois disso. Muitas morrem. Porque elas morrem, porque na hora que elas estão regurgitando, às vezes acontecem vários danos no trato digestivo, ali no esôfago, no estômago, pode se machucar, porque ela engoliu o animal inteiro. Vamos pensar, o animal tem unha, muitas vezes tem bico, né? Tem todos esses anexos da pele, né? Que são duros, que machucam. Então, ou ela pode morrer desses traumas que são causados nela na hora dela regurgitar, ou também por causa do estresse. Né? Então, os répteis, eles têm esse problema de morrer de estresse e morrer de exaustão física. Né? Então, é muito importante que as pessoas verem que o animal está alimentado, não mexam com ele. Porque é a hora que está mais vulnerável, né? Que tristeza. Exatamente. E ela regurgita justamente para conseguir fugir. Uhum. Porque se ela está
com a barriga cheia, ela não consegue fugir. Então, eu vou até aproveitar esse gancho que você falou, a questão de engolir o animal inteiro, né? De ficar todo naquele processo ali mais parada. Como que funciona esse processo, assim? Porque ela engole o animal inteiro e aí ele vai ter que ser digerido. E como que é isso, assim, né? Porque tá com, igual você falou, tá com pele, tá com pelo, tá todo coberto ali ainda, né? Tem alguns conteúdos na internet, claro que a gente tem que filtrar muito bem isso, né? Mas eu não lembro agora o canal, eu posso até pesquisar e te passar depois, onde eu vi que mostra, eu acho que era uma tomografia mostrando o estômago de uma sucuri, inclusive mostrando como é que é a digestão. Mas o que acontece é o seguinte, elas têm sucos gástricos muito, muito mais potentes do que os nossos, né? Então elas engolem o animal inteiro com tudo isso, né? Com pelo, com unhas, com bico, com osso, tudo, e elas têm que conseguir digerir. Então, primeiro que elas levam muito mais tempo na digestão do que os mamíferos, a maioria dos mamíferos. Então, uma sucuri, ela pode ficar até 3 meses sem se alimentar. Até os animais que são pets, né? Tem algumas pessoas que criam cobras dentro de casa como pets e sabe que não pode dar comida todo dia como se fosse um cachorro, por exemplo, né? Porque o bicho não vai conseguir fazer a digestão. Dependendo da espécie, pode se alimentar de 15 em 15 dias, pode se alimentar de 1 em 1 semana, então depende muito da espécie também. Os animais que se alimentam de mamíferos e aves, por causa de toda essa pena e esses pelos, geralmente costumam demorar mais para fazer a digestão. Então tem a questão do suco gástrico e dos sucos digestivos em geral. As enzimas salivares também são muito mais potentes do que as nossas. E tem outra questão super interessante, que eu não sei se o pessoal já ouviu falar, naquelas cobras que têm presas de veneno, mas elas têm as presas de veneno na parte de trás da boca, né? Então a gente entra um pouco na questão da dentição também. Então a gente tem algumas serpentes que não têm presa de veneno, como as sucuris, as jiboias e algumas outras cobrinhas da terra, várias, a grande maioria das serpentes brasileiras não tem presa de veneno. São as serpentes áglifas, que a gente chama. Glifa é presa, né? Então, a glifa quer dizer que não tem as presas de veneno. Então, essas serpentes, elas conseguem se alimentar, muitas vezes, elas conseguem digerir o alimento, muitas vezes, com essas enzimas digestivas muito potentes que elas têm. Aí a gente tem as proteróglifas são as que têm a presa de veneno na parte da frente da boca, mas as presas são fixas, que são as corais verdadeiras, que são da mesma família, por exemplo, das najas, das mambas, que não tem aqui no Brasil, né? Então, são as parentes próximas aí de najas, mambas, aquela coral marinha também, são todas dessa família. Das elapide, que tem esse tipo de dentição, que é a presa de veneno na parte da frente da boca. E tem as solenóglifas, que são as nossas víboras, que eu falei para vocês, né? Que elas têm as presas de veneno na parte da frente da boca, e essas presas são muito grandes e móveis. Elas conseguem se movimentar na hora do bote. Tem também as proteróglifas, que são aquelas serpentes que têm as presas de veneno na parte de trás da boca. A gente tem, então, 2 grupos aqui no Brasil que são de interesse médico, que podem causar acidentes. Ou seja, elas usam o veneno para se defender, além de para se alimentar, né? Então, essas serpentes que são peçonhentas, elas usam o veneno para se alimentar, mas esses 2 grupos, das víboras e das corais verdadeiras, usam para se defender, né? Essas que têm as presas na parte da frente da boca. Aquelas que têm as presas na parte de trás da boca, que são as opistógrafas, elas geralmente, de forma geral, elas não usam esse veneno, essas presas para se defender. Então, essas serpentes, elas geralmente não usam esse veneno para se defender, né, essas serpentes proteróglifas. Então, para que elas usam, afinal de contas? A população tem essa tendência de achar que cobra venenosa, ela usa o veneno só para picar as pessoas. Sim. Na verdade, não é isso. Ela só tem aquilo ali para poder atacar, né? Só para poder atacar. Na verdade, não é isso, porque essas cobras têm essa dentição opistóglifa, ela usa muito mais na hora da alimentação. Então, ela nem pica para matar o animal. Ela consegue matar a presa, né, o animal que ela vai se alimentar, principalmente por constrição, como as sucuris e as jiboias fazem, né, que é se enrolando na presa, impedindo a presa de respirar. E quando que ela vai usar, então, esse veneno? Ela vai usar esse veneno na hora já de engolir a presa. Então, na hora que ela está ali deglutindo a presa, ela vai mordendo e vai injetando o veneno. Então, o veneno das serpentes, a gente pode dizer assim, de forma simples, que é como se fosse enzimas digestivas modificadas, né? Como se fosse como é que
uma saliva modificada, uma saliva muito mais potente, né, que acabou evoluindo para elas conseguirem digerir essas estruturas que são tão duras. Então aí a gente vê algumas enzimas no veneno dessas serpentes que são proteolíticos. O que é proteolítico? Que destroem proteínas, que são hemorrágicos também. Tudo isso para facilitar a digestão da presa. E é muito legal a gente falar um pouco sobre isso e divulgar isso para as pessoas entenderem o porquê, né, dessas características de ter esse veneno, Que não é maldade delas. Não, não. Elas precisam só comer. É engraçado isso, né? A serpente, ela é um animal, a cobra é um animal que sofre muito com isso, né? Com essa questão de ser considerada, assim, de ter uma relação com crueldade, sabe? Você tem um monte de reza, né? Que é voltada para tirar a cobra do caminho, que coisa e tal. Então, assim, é bem legal trazer esse conhecimento, assim, para as pessoas entenderem que são bichos incríveis, que não tem, né? Que não tem. Eu que o diga. Pois é. Conta outra lenda aí, outro mito ou lenda, né? Agora você contou essa questão da sucurize e realmente, você falando, eu acho que é um dos animais mais sofridos mesmo. Sim, com certeza. Acho que é um dos que o pessoal mais tem medo por causa dessa questão do tamanho, é quase um monstro, né? Na cabeça das pessoas. Eu morei no Pantanal e todas as vezes que eu nadava, eu escutava coisas do tipo. Tem sucuri aí, no Pantanal tem muita. E no Pantanal a gente tem a espécie da sucuri do Pantanal, inclusive, que é outra espécie. Ela não cresce tanto quanto a outra, que é mais comum, que é a sucuri verde, mas é a sucuri amarela do Pantanal, e a sucuri verde é a que ocorre na América do Sul quase inteira, aqui do lado direito dos Andes, né? Mas também, ela fica com seus 4 metros e pouco, então ela também tamanho muito grande. E ela é linda, bastante. Linda. O padrão de umas rosetas assim amarelos, né? Nossa, é linda. É linda. Não, dá pra gente fazer um podcast só de sucuri. Então, vamos passar pra outro. Pode deixar, vamos. É muito legal. É muito legal. Você falou de troca de pele, e aí tem um assunto que é legal da gente falar, que é sobre o guiso da cascavel, que tem a ver com a troca de pele. É interessante a gente falar da troca de pele, eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas não sabem que a gente também troca de pele, né? Os humanos também trocam de pele. Então, essa parte, a gente descama a pele, né? Não sei se vocês já viram, às vezes, quando não passa a bucha no braço muito tempo, fica aquela crosta de sujeira, e aquilo ali nada mais é do que sujeira com pele morta, né? Dizem, inclusive, que a maioria da poeira da casa da gente é tecido morto da gente. Então, é a nossa troca de pele, são as células mortas da nossa epiderme. Então, o que troca na serpente, o que elas trocam, né, que a pessoa chama de troca de pele, nada mais é do que uma camada epidérmica que elas têm para proteção, né? Então, é uma camada de células mortas que elas têm para proteção. Por que serpente troca de pele? Por 2 motivos, né? O que a gente conhece são 2 motivos principais. Primeiro, que é para crescer, né? Então é como se fosse uma roupa. Então a gente vai crescendo, as crianças vão crescendo, elas têm que comprar roupas novas, porque as antigas não vão cabendo, né? E aí funciona mais ou menos como a ecdise dos insetos também, que eles não vão cabendo ali dentro daquela armadura, né? De quitina, e eles precisam trocar. Das serpentes é a mesma coisa, só que das serpentes é de queratina. Então, elas vão tendo que trocar, e as serpentes, elas trocam de pele de forma completa, né? Diferente dos lagartos e de outros répteis, todos trocam também, só que eles vão trocando os pedaços, ou nas tartarugas são as placas, né? De epiderme, que tem ali por cima do plastrão e da carapaça e tal. Os jacarés também trocam, né? Vai descamando cada pedacinho ali. Então, na cascavel, o que acontece? As pessoas costumam dizer, é uma lenda também bem comum, talvez uma das lendas mais comuns aqui no Brasil, é de que cada anel do guiso da cascavel representa um ano. Sim! Já ouviu? Claro. O pessoal guarda, fala, olha, essa daqui tinha tantos anos. Essa daqui já... Isso. E isso também não é verdade. Na verdade, cada gominho que a gente chama, ou anel do guiso da cascavel, é uma troca de pele. E elas podem trocar de pele mais que uma vez por ano, né? Então, pode ser um filhotinho que se alimenta mais, ele troca de pele mais vezes do que um adulto que se alimenta menos, né? O filhotinho, ele tá crescendo numa velocidade muito maior, é igual as nossas crianças mesmo, né? Que acabam tendo um metabolismo mais rápido, se alimentar mais. Então, as cobras, elas têm essa característica também de crescer mais quando elas são filhotes, né? Então, elas trocam mais de pele do que os adultos. E outra coisa, às vezes a cascavel, ela pode
perder o chocalho, pode perder até partes ou até o chocalho inteiro, porque o chocalho pode ficar enroscado na vegetação quando ela está se movendo. Então, é muito comum a gente encontrar cascavéis adultas enormes, de 1,60 m, 1,50 m, 1,70 m, que é um tamanho enorme para cascavel, sem chocalho. E aí, isso não quer dizer que ela não tem nenhum ano de vida, né? Quer dizer, na verdade, que ela pode ter perdido o chocalho. Então, na verdade, cada anel do guiso representa uma troca de pele da cascavel. Que não é anual, necessariamente, né? Depende da disponibilidade de comida, né? É bem dependente da disponibilidade de comida, das questões ambientais. Então, quanto mais alimentos tiver, mais ela vai trocar de pele. Qual que é a explicação evolutiva, assim, do guisozinho da cascavel? Tem algum sentido dela ter como alerta, como para evitar predador, para evitar... Sim, então, é a questão que eu falei. Quando ela tá caçando, ela não quer ser ouvida. Então, realmente, ela fica quietinha, não fica mexendo a cauda, não fica mexendo o guiso. Mas quando ela se sente ameaçada, aí ela começa a mover o guiso loucamente. Por quê? Porque senão ela vai ter que picar. E isso é outra coisa interessante da gente falar também. Desperdício, né? É um desperdício de energia muito grande, né? Um investimento de energia muito grande para as cobras produzirem o veneno. Então, é um gasto energético muito grande e elas precisam daquele veneno para se alimentar. Se elas gastarem aquele veneno à toa, atacando alguém que está ali, né, algum predador, então se ela gasta esse veneno à toa, pode ser que esse veneno falte na hora da alimentação. Então, ela prefere alertar, olha, não chegue perto de mim, eu estou muito brava, né? Então, não chegue muito perto de mim que eu posso te atacar. Então, ela tenta, inclusive as cascavéis, elas são, eu costumo dizer que são as víboras mais gente boa, que elas só atacam se você praticamente pisar em cima dela. Tá. Elas são bem tranquilas. Elas têm um temperamento mais tranquilo em relação às jararacas, por exemplo, que já são completamente agressivas. Elas dão bote, ela sentiu que tem alguém perto, ela já começa a dar bote. Elas já são bem mais agressivas. É bom saber, é o pessoal que trabalha em campo. Exatamente. O caso da cobra na verdura, da jararaca na verdura, isso é uma lenda urbana que eu acho que a maioria das pessoas também já deve ter ouvido falar. Uma jararaca que foi encontrada. Gente, isso, pasmem, já saiu em jornais confiáveis do Brasil inteiro. Então, assim, é complicado também. O que é, então, esse caso da jararaca na verdura? Eu vou falar para vocês que isso é, em parte, fake news. Porque o que geralmente se encontra nas alfaces, o caso se repete mais com uma cobrinha que aparece na alface. E as pessoas contam, eu guardei a alface na geladeira e quando eu fui pegar tinha uma cobra, saiu uma cobra de lá de dentro, muito perigosa. Nossa, gente, essa eu não conhecia, não. Se você colocar no Google, vai ter tanta notícia igual a essa, que você vai ficar impressionado. E aí, essa cobrinha, que isso pode acontecer, tem alguns casos que são reais mesmo, que pode acontecer, mas não é uma jararaca. Essa cobrinha que fica, às vezes, na alface, ela é chamada de ou falsa jararaca, porque ela tem as manchinhas ali um pouco parecidas com uma jararaca, mas é a dormideirinha, a dormideira, que é um bichinho completamente inofensivo. E por que diabos essa cobra tá nessa alface? Cobra nem é vegetariana, né? Então ela nem tá ali para comer alface. É uma cobrinha que come lesma, ela se alimenta de lesma. Então, ela tá ali para comer as lesminhas, que são praguinhas que dá nas hortas. Então, ela tá ajudando. Olha só, ela tá ali ajudando a gente, justamente. Ela tá fazendo um serviço, né, uma limpeza ambiental ali pra gente, e aí acaba sendo morta, acaba sendo vista como monstro, porque tá na alface. Então, assim, é bem importante quando achar esses animais, às vezes chamar os bombeiros, né, não precisa matar, ou então pega a alface toda, coloca ela dentro de um saco, joga longe, né, claro, abrindo o saco pro bicho sair lá de dentro, que senão ele vai morrer. Mas se você tiver muito medo, tem pessoas que têm muito medo de cobra e não conseguem reagir, claro, eu entendo isso completamente, né? Tem alguns pânicos assim que a gente não tem como explicar e as cobras, elas despertam isso em muitas pessoas, né? Mas então, se não conseguir fazer isso, de preferência chama os bombeiros, dá um jeito, que não, o bichinho é inofensivo de verdade, nem morder ele morde, tem umas cobras que não têm veneno, mas elas mordem para se defender, Essa não morde. Eu falo que se alguém conseguir ser mordido por uma dormideira, olha, eu não sei nem o que eu faço. Colocou o dedo dentro da boca dela, né? Tem que abrir a boca do bicho, colocar o dedo lá dentro e apertar com a cabeça depois, porque é difícil alguém ser mordido por uma dormideira, que nem é da família das víboras, nem das corais, é da família de Psadidae, que é uma família de serpentes que a gente tem aqui no Brasil, que a maioria não tem nenhum problema, não causa nenhum problema. Gente, essa eu não sabia, adorei. É bem legal isso. E tem alguma lenda com coral? Porque coral é um bichinho também que o pessoal fala pra caramba, né?
A gente pode falar um pouquinho de coral falso e coral verdadeira, inclusive. Acho que a gente pode entrar um pouco nisso. Então, essa lenda da cobra que pica com a cauda, geralmente é com a coral. Como assim, gente? Que a coral pica com a cauda. E eu não sei se você viu um vídeo que veiculou no WhatsApp, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, de um senhor que estava embriagado, assim, claramente embriagado no vídeo, e ele pegou uma coral que estava passando no meio da rua falando isso, ela pica com a cauda, então eu tô segurando a cauda, não tem problema. E a cabeça do bicho solta na mão dele, a cabeça do bicho solta, e ele foi picado e morreu. Não acredito. Então no vídeo mostra ele sendo picado, porque ele realmente acreditava que o bicho picava com a cauda. E aí ele segurou a cauda, achando que não ia ser picado, porque ela se picava com a cauda, e o bicho picou ele, e a notícia que a gente tem depois é que ele veio a óbito. Gente, mas aí, peraí, o bicho pica só com a cauda na lenda? Eu achei que eram as duas coisas. Essas lendas, elas variam de região para região, elas têm... É igual telefone sem fio, a história vai sendo contada e vai sendo mudada. E é por isso, inclusive, que várias lendas surgem, né? Porque, às vezes, alguém observou algum comportamento do bicho, não soube interpretar, né? Como a gente na ciência, a gente não só interpreta, né? A gente cria várias hipóteses e testa as hipóteses para saber se aquela nossa hipótese tem algum fundamento, né? As pessoas que não entendem muito disso, elas não testam, elas interpretam e elas contam aquilo do jeito que elas interpretaram. E aí a pessoa que ouviu vai tirar as conclusões próprias e vai contar a história de outra forma. Então, é como se fosse um telefone sem fio. A história é uma e vai chegar lá na milionésima pessoa totalmente diferente. E é o que vem de pai para filho, de avô, isso vai repassando, né? São lendas muito antigas. Então, tem a lenda que ela pica só com a cauda, tem uma que pica com a cauda e com a cabeça. Então, de onde veio isso? A coral verdadeira, ela tem um comportamento que, quando ela se sente ameaçada, muitas vezes ela esconde a cabeça e ela enrola a cauda e fica oferecendo a cauda. Ela fica mostrando a cauda, movimentando a cauda como se fosse uma cabeça, né? E aí, o que acontece? Quando o predador vem para devorar ela, para comer, ou chegar perto, checar o que ela vai e pica uma armadilha com a cabeça. Só que como a pessoa que está observando acha que a cabeça é a cauda que está levantada, né, naquela armadilha, ela acha que o que picou foi a cauda, quando na verdade foi a cabeça. Então é uma grande armadilha, né, evolutiva que o bicho tem ali. Fantástico, e é genial, porque ela protege a parte que é mais vulnerável do corpo, que é a cabeça. Sim. Né? E aí fica ali fazendo aquele display, que a gente chama de display, né, esse tipo de comportamento com a cauda, para poder enganar o predador, muitas vezes a presa também. Não, e tem uma coisa assim, até você falou das pessoas não perceberem, quem já viu um bote de cobra, ele é muito rápido. É muito rápido, você não... é muito rápido. Exatamente. Engana fácil. Consegue ver. Exatamente, é muito incrível. E tem outra coisa também. Então tem essa questão da coral e tem algumas outras espécies de cobras. Tem algumas cobrinhas, inclusive umas cobrinhas bem basais ali, evolutivamente falando, né? Eu diria de uma forma simples, pouco evoluídas, mas a gente que trabalha com filogenia, trabalha com evolução, a gente não gosta muito desse termo, mas para as pessoas entenderem melhor, são aquelas bem basais. Então essas cobrinhas, elas têm uma escama modificada lá na ponta da cauda, que parece um ferrãozinho de abelha. É bem parecido mesmo com um ferrãozinho de abelha, bem pontiagudo. Mas nada mais é do que uma escama modificada. Quem parece são um essas cobras? Né? Essas cobrinhas são os Scolecophidia. É um grupo chamado Scolecophidia, que quando a gente faz a árvore evolutiva das cobras, elas ficam bem na base. É como se fossem as primeiras cobrinhas que a gente tem notícia viventes. Claro, a gente falando de cobras viventes, né? Porque, claro, no registro fóssil tem cobras muito mais antigas do que essa. Mas essas são as que a gente tem viventes, talvez as mais antigas. Tem essas e tem as cobrinhas que eu trabalho também, que são, aí já é uma outra tribo, é a tribo Elapomorphine, que inclusive algumas são corais falsas também, elas têm essa mesma característica, né? Então, isso é uma característica que pode surgir em grupos de serpentes que não são aparentados, não são muito proximamente aparentados, né? Convergência evolutiva, a gente chama. Então, o que elas fazem? Quando a gente começa a manipular essas cobrinhas, que também não são perigosas, elas começam a alfinetar a mão da gente com a ponta da cauda. Elas se enrolam no dedo, elas são bem pequenininhas, parecem minhoquinhas mesmo, e elas começam a se enrolar no dedo ou na mão da gente. E esse espinhozinho que elas têm, né, essa escama modificada na ponta da cauda, ele dá um incômodo. Então, é como se ela estivesse picando a gente, né? E para quem não entende, não sabe que aquilo ali não é um ferrão, não tem glândula de veneno associada, nem nada disso, acha que ela tá picando também com a ponta da cauda. Então tem essas duas raízes dessa lenda. Gente, olha só.
Eu fico escutando, eu fico doida pra ver os bichos. Que legal. Tem uma lenda que eu achava que era lenda, e eu já vi vários pesquisadores achando que isso é lenda também, que não é de cobra propriamente dito, mas é de teiu, que eu gosto de falar desse caso. Teiu, para quem não sabe, é o tiu em alguns lugares do Brasil, né? Lá na Amazônia eles têm outro nome pro teiu, que agora eu não me lembro bem. Tem gente que chama de lagarto mesmo também aqui na região. Lagarto, tem gente que fala que é jacaré, né? Mas então, é um lagarto chamado teiu, e tem também algumas lendas sobre ele. Só que tinha uma que eu achava que era lenda, e aí eu descobri pessoalmente que não é, que o teiu corre atrás. Então, eu sempre gosto de contar essa história para as pessoas entenderem. Corre de teiu. Exatamente. Eu vou contar como é que foi. Mas assim, é para as pessoas entenderem que muitas vezes, né, a população também tem muito o que dizer pra gente, também tem muito o que ensinar, e a gente não pode simplesmente achar que as pessoas sabem menos que a gente porque a gente é da academia. Debochar, né? Achar então, que tá falando bobagem. Não pode debochar. Arrogante. Exatamente. Assim, isso não pode mesmo. Ainda mais quando a gente trabalha com conscientização, com sensibilização, né, para conservação dos animais, para educação ambiental. Então a gente tem que tratar as pessoas como fonte de informação, exatamente, de conhecimento, né? Troca. Com certeza. Isso. Então, esse caso é interessante sobre isso. Então, eu sempre achei que os teius não corriam atrás, que isso era lenda. E aí, um dia eu em campo, em Leme, aqui em São Paulo, eu cheguei no hotel, que era perto de uma mata, assim, e tinha um teiu chupando manga. Esse caso é mais interessante por isso, porque o teiu estava embaixo da mangueira chupando manga. Eu tenho fotos disso, é incrível. O teiu come de tudo, né? Então, ele estava lá chupando manga, todo lambrecado de laranjado, de manga, aquela coisa toda, e eu achei incrível aquilo, fui tirar foto. Então, peguei minha câmera e fui tirando foto. E aí, quando a gente tem costume com os bichos, a gente tira primeiro a foto de longe, né? Garante a foto, que o bicho chegando mais perto, tira outra. Quando eu vi, eu estava a menos de 1 metro do bicho. E ele começou a se levantar em cima das patas, assim, ficou todo em pé. E aí, quando eu vi, esse bicho se levantou em cima das patas traseiras e andou quase bípede atrás de mim. Se alguém tivesse me contado, eu não tinha acreditado. Né? E aí, assim, é reflexo. Eu corri dele, ele atrás de mim, mas assim, é uma corrida que não dura 3 segundos, né? Porque répteis, eles se cansam muito rápido, eles não podem ficar gastando energia, mas depois disso, eu nunca mais duvidei de nenhum caso. Agora eu só me encarrego de checar bem os casos. Exatamente. Às vezes as pessoas contam histórias que podem ser reais. Sim, também. Eu acho que às vezes a gente pode até perder informação e de conhecer comportamentos por causa desse preconceito de achar que o pessoal tá falando bobagem. A gente achar que a gente faz ali 4 anos e que a gente sabe mais. De graduação, que a gente faz 2 de mestrado e 4 de doutorado, que a gente sabe mais que uma pessoa que viveu a vida inteira no meio da mata observando os bichos, né? E vivendo e passando aquilo de pai para filho, de vô para neto. Eles têm conhecimentos muito, muito ricos que a gente... E assim, por exemplo, muitos caçam isso, eles conhecem muito mais dos bichos do que a gente por causa disso. Exatamente. Eles sabem muito de história natural, principalmente, né? Que são os hábitos dos bichos, como eles se reproduzem, quando eles estão ativos, né? Quantos filhotes eles dão. Se você perguntar coisa de reprodução para caçador, provavelmente eles vão saber te informar tudo que precisa, né? Você que trabalha com mamífero sabe bem como é que funciona isso. Falando em reprodução... Nossa! Eu adoro essa pergunta. As cobras, elas têm reprodução, elas têm a fecundação interna, igual a gente, né? Então, os machos, eles têm hemipênis, que é o órgão masculino, né? O órgão sexual masculino do macho é o hemipênis. É engraçado porque cada macho tem dois, por isso que chama hemipênis, é como se fosse um órgão dividido ao meio, né? Então, são 2 órgãos que ficam inseridos na cloaca. Então, assim, quando o bicho está vivo, e ele não está preparado para se reproduzir, esses hemipênis ficam guardados dentro da cauda. Quando o animal vai se reproduzir, tem a questão da irrigação sanguínea, muito parecido com o que acontece nos mamíferos também, né? Então ele fica ereto, os hemipênis eles ficam eretos e eles são colocados para fora da cloaca. E aí o macho ele vai ali em cima da fêmea e insere o hemipênis na cloaca da fêmea, né? Então eles conseguem se reproduzir dessa forma. Tem vários tipos de reprodução engraçados e interessantes nas cobras. Eu vou falar os 2 que eu gosto mais aqui, porque senão a gente não consegue fechar isso. É interessante a gente falar isso porque isso tem a ver um pouco com dimorfismo sexual também. Tem algumas cobras que elas fazem combate, algumas espécies que têm combate de machos. Nessas espécies que têm combate de machos, que os machos eles precisam ser fortes, corpulentos e grandes, os machos são maiores que as fêmeas. Agora, na maioria das espécies, quem é maior é a fêmea.
porque elas armazenam os filhotes ou os ovos dentro do corpo. Elas precisam ser mais corpulentas, como, por exemplo, a sucuri. De novo, a sucuri. A sucuri, elas têm... os machos têm mais ou menos só 30% do tamanho da fêmea. Então, as fêmeas, elas são bem maiores do que os machos, né? Porque elas podem armazenar até 50 filhotes dentro do corpo. Filhotes esses que já nascem com quase 50 centímetros. Nossa. Então, né, o bicho é bem grande mesmo, bem volumoso. Outra coisa que é interessante a gente falar é que nem toda cobra bota ovo, como a gente aprende lá na escola. Então, algumas cobrinhas, elas já parem os filhotes vivos. Algumas armazenam como se fosse um ovinho, né, ali sem a casca dentro do corpo, dentro do corpo dela, e aí o filhotinho já nasce vivo. Algumas que fazem isso, por exemplo, as viperide, inclusive o nome viperide das víboras vem disso, né, que é de parir vivo. Elas fazem isso. Já nasceu o filhotinho pronto, já. As sucuris também fazem, mas tem algumas cobrinhas cipós, algumas dormideirinhas, né? Algumas espécies, assim. As cobras que eu trabalho também, que eu falei, as elapomorfine, que são coraizinhas falsas, elas botam ovos, né? E aí tem que ficar incubados. O tempo de incubação também vai variar de espécie para espécie, geralmente de 15 a 45 dias, dependendo da espécie, né? E também dá para fazer um podcast só para falar de reprodução. É bem específico. E aí elas já saem e vão para o mundo, né? Elas já saem e vão para o mundo e elas são independentes. Poucas cobras têm cuidado parental, mas geralmente o cuidado parental é com os ovos. Então, é isso que eu ia perguntar. Uma exceção que a gente tem dentro das víboras, que eu falei que as víboras elas já parem os filhotes vivos, com exceção da surucucu, que é o gênero Lachesis. Então, as surucucus que a gente tem, né, é a nossa maior víbora do mundo. Ela pode chegar até 4 metros. É um bicho que tem bastante na Amazônia. Pico de jaca? Tem em alguns lugares da Mata Atlântica. Pico de jaca. Surucucu ou surucucu pico de jaca. Exatamente. Então, ela tem cuidado parental com os ovos, então ela fica protegendo a ninhada de ovos. As pitons também, algumas pitons fazem isso também, de proteger os ovos, mas a maioria das espécies serpentes, elas não protegem. Ela bota o ovo, deixa ele ali incubadinho e vai embora. E essas que parem viva, principalmente, né? Elas não ficam ali sob os cuidados das mães. Eu fiz uns trabalhos na Amazônia, teve uma cobra, gente, que era tão bonita. Era a arco-íris. Jiboia arco-íris. Nossa. A jiboia arco-íris. Ela é da família das jiboias também. Da família das jiboias. Ela é muito bonita. Nossa. Antes era uma espécie só, com subespécies divididas pelos biomas brasileiros. E aí, há um tempo atrás, elas foram, as subespécies ou raças, né, que a gente fala de maneira mais simples, foram elevadas às espécies, a espécie. Então, hoje a gente tem a espécie da Amazônia, a espécie da Mata Atlântica, do Cerrado, e eu acho que, eu não sei se tem mais alguma, são só 4 ou são 3, não me lembro agora, mas a gente tem várias espécies de jiboia arco-íris. São bem bonitas. E a cobra de 2 cabeças, Dani? Quem é esse bicho diferente? Eu adoro falar sobre isso, porque a cobra de 2 cabeças também não é cobra. Então, é o que eu falei sobre nome comum, né? Porque é um bichinho do grupo das anfisbênias. A gente tem um grupo dos répteis ali que tá mais aparentado aos lagartos, né? Que são as anfisbênias. Eu já levei uma mordida desse bicho. Isso, elas mordem. Elas mordem e como elas são fossoriais, né, que eu falei, elas ficam enterradas na terra, elas vivem mais enterradas na terra, elas têm um crânio muito forte, um crânio bem ossificado para cavar. Então a mordida desse bicho é bem forte mesmo. E são chamadas de cobras de 2 cabeças porque a cauda delas é bem arredondada, muito parecida com a cabeça. Então é aquela coisa, né, quando ela tá ali se movendo, as pessoas não prestam muita atenção e acham que a cauda é a outra cabeça, acham que o bicho tem 2 cabeças. Uma cabeça em cada extremidade do corpo. Mas é claro que tem aquelas fotos que rolam na internet de cobras com 2 cabeças mesmo, né? E isso pode acontecer como pode acontecer em qualquer vertebrado, né? Que às vezes acontece mutação genética e nasce um gêmeo siamês, né? Então ali na hora da divisão celular aconteceu algum erro no embrião e o embrião foi dividir, daria talvez origem a 2 cobrinhas, 2 gêmeas, né? E elas não conseguem dividir completamente e ficam com 2 cabeças. É muito difícil acontecer isso na natureza. Se acontece na natureza, elas não conseguem sobreviver muito tempo. Esse é o tipo de anomalia genética que acontece mais em animais em cativeiro. Né? Esses animais que são reproduzidos para venda, para pet mesmo. É mais comum de acontecer.
como qualquer anomalia genética, né? É mais comum de acontecer com esses animais de criação, mais do que na natureza, que eles são selecionados, né? São selecionados naturalmente, então é mais difícil de acontecer na natureza. E tem um anfíbio também, que é chamado, pode ser chamado de cobra de duas cabeças, tem um anfíbio chamado Cecília, que é o grupo da Gymnophiona, né? Que é um anfíbio que as pessoas também chamam de cobra de duas cabeças pelo mesmo motivo. É um anfíbio, né? Parente dos sapos, que não tem patas, e as pessoas confundem com cobras e falam que tem duas cabeças porque a cauda parece a cabeça. Mas tem muita confusão, né, assim, de identificação. Bastante. Nomenclatura popular acaba embaralhando a cabeça da gente. Isso pra toda a área aí da biologia. Pra toda a área. Não, Dani, se deixar, eu vou conversar com você até amanhã aqui. É muito legal. Essa parte de saber essa questão das histórias, dos causos que tem com os bichos, eu acho o mais legal. Eu sou apaixonada. E uma coisa que também eu falei, nossa, a gente vai ter que fazer um outro episódio sobre isso. Que é essa parte até da mitologia mesmo. Tanto de história, tanto de Tem demais. que tem envolvendo serpente, né? Envolvendo cobra, assim. Todas as regiões do mundo tem algum tipo de... Daria pra gente fazer também um podcast só de mitologia mesmo, de mitologia mais... Exatamente. Essa parte de mitologia de outros países, né? E é engraçado a gente falar que em outras culturas, a imagem das serpentes, elas estão ligadas a coisas boas, na maioria das outras culturas. Ou é a saúde, né? Inclusive nas áreas da saúde, em enfermaria, em enfermagem, medicina, a gente tem sempre uma serpentezinha ali, né? E isso a serpente é um símbolo de saúde. E aqui no Brasil é que é diferente, porque a gente teve uma colonização católica, né, cristã, e aí por causa dessa questão bíblica, que a serpente é traidora, né, que ela traiu Deus, traiu Adão e Eva para sair do paraíso, então isso acaba ficando muito preso na mente das pessoas, né, de que as cobras são traidoras, e a maioria das pessoas acabam acreditando realmente, né, que todas são traiçoeiras, Sim. que elas vêm na sua casa, elas invadem sua casa para te picar, que elas vão correr atrás de você, que a cobra... Tem uma que é muito interessante, que é a cobra mal morta, ela se vinga. Então, se você matar uma cobra, você tem que matar ela muito bem, porque se ela sobreviver, ela vai voltar e vai se vingar. Tem essa lenda também. Então, elas são vingativas e são traidoras. Nossa, coitada, gente. E elas só ajudam a gente. Come rato, come larvinha, é predador de topo, inseto, tudo. Elas controlam todas as pragas, né? E é interessante falar isso também, porque é por isso que na cidade tem tanto rato, porque acabaram com as cobras. Isso. Então não tem cobra, tem rato. Completamente, elas controlam todas as pragas, e se tem tanta praga urbana hoje em dia é porque tá faltando não só as cobras, como os outros predadores, né, que a gente acaba afugentando. E as pessoas matam, né, não tem jeito, o povo encontra cobra, não quer saber o que é e mata. A gente tá tendo um avanço até um pouco grande nisso, assim, por causa das tecnologias, né, questão de divulgação científica, educação ambiental, eu quero acreditar que isso tem ajudado. Vamos ser positivos. As pessoas estão tendo mais acesso à informação. Exatamente, vamos ser positivas. Então, hoje em dia, a gente entra no Netflix, tem um monte de documentário de vida animal, né, que fala, hoje em dia a gente tem na NetGeo, se eu não me engano, tem 2 herpetólogos lá que estão falando dos bichos brasileiros, então a população brasileira entra lá para assistir e estão vendo os nossos animais, né, e eles falam dos bichos e falam quais são peçonhentos, quais não são peçonhentos, né? Então isso é muito, muito interessante também. Então, acesso à informação, ao mesmo tempo que ele pode atrapalhar, né, difundindo essas fake news, eles podem também ser nossos aliados, né, se a gente souber usar direitinho. A gente tem que fazer a rede divulgação de notícias verdadeiras, assim, né? Igual o povo tá mandando aí os fake news, a gente manda as verdadeiras. E você falou essa questão de colonização católica, é engraçado, porque eu lembro da minha avó ensinando oração. Como é que era? São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, tira bicho peçonhento que filho de Deus quer passar. Quando era pra eu andar no mato, eu tinha que rezar isso pra serpente, pra cobra não ficar no caminho. Meu pai tinha uma super parecida. Eu morei no interior de Goiás, eu sou de Goiás, então eu sempre conto aqui pro meu marido que quando eu ia minha diversão de final de semana era ir pro mato pescar. Porque a gente morava numa cidade de 30 mil habitantes, não tinha shopping, não tinha nada, não tinha cinema. Então, no final de semana a gente ia pescar, e aí entrava no mato, meu pai falava, façam oração, repitam 3 vezes, Senhor São Bento, livrai-me de todo bicho mau e peçonhento. Então, eu nunca vi uma cobra,
se eu fosse acreditar nisso, né, eu ia falar que eu nunca vi cobra quando era criança por causa dessa oração do meu pai, mas é porque a gente não prestava atenção, né, não era o foco. Exato, então entrava fazendo bastante barulho, né, espantava tudo. Exato, arrastando o pé no mato, o bicho ia longe, não ficava para ver o que estava acontecendo. Nossa, adorei, Dani. A gente comentou que essa questão do animal ser mal visto aqui no Brasil e ser muito dizimado, até a questão das áreas urbanas terem tanto rato, porque não tem cobras. Isso levou alguma espécie nossa a risco de extinção? Existe alguma serpente que tem um status de ameaçada? Por incrível que pareça, as serpentes que são mais mortas, elas são aquelas que conseguem se adaptar bem ao ambiente antropizado, ao ambiente que é perturbado pelo ser humano. Então, felizmente, essas serpentes, elas têm grande quantidade na natureza. Né? Então, a gente tem, sim, algumas espécies de serpentes que são ameaçadas de extinção hoje, mas a maioria delas é por causa de destruição de hábitat. Então, a perda de hábitat, né, por causa do desmatamento, elas ficam isoladas em fragmentos e tudo. Então, nem tanto pela matança. Claro que isso pode levar os bichos que já estão isolados, pode começar a levar até esses bichos que estão amplamente distribuídos e que têm bastante quantidade, que são bem abundantes, né, pode levar eles à extinção também. Mas a maioria das serpentes que estão ameaçadas de extinção é por causa, então, da perda de hábitat e do endemismo. Que é isso? São serpentes que tem só em alguns lugares, assim, muito restritos, né? Então, a gente tem o caso das jararacas de ilhas aqui do litoral brasileiro, né? De São Paulo para baixo, acho que tem uma numa ilha de Santa Catarina que está sendo descrita, se não me engano, mas tem a mais famosa é a jararaca ilhoa, jararaca da Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras, a famosa Ilha das Cobras, que esses animais só tem ali, é uma ilha super pequenininha e só tem ali. Então, ela é super endêmica. Se ela acabar naquele lugar, ela acaba do globo. Não vai ter mais em outro lugar. E aí, aliado a isso, tem a questão da falta de variabilidade genética, né? Elas estão ali, é como se um monte de prima ficasse só se reproduzindo com as próprias primas. Então, por causa disso, elas ficam também mais suscetíveis a pragas, né? A doenças, aquela coisa toda que a gente sabe que animais com pouca variabilidade genética podem estar suscetíveis. E o tráfico de animais. Essa espécie em específico, ela é vítima de tráfico já. Então, é uma ilha que é um parque, né? Então, ela é uma unidade de conservação. As pessoas não têm permissão de entrar, a não ser cientistas que tenham autorização, mas a gente sabe que tem algumas pessoas, sim, que entram para pegar os animais para vender no mercado negro. Tem uma outra espécie aqui também, da Mata Atlântica de São Paulo, que é interessante a gente falar, teve super na mídia, acho que em 2017, que é uma corallus, é uma jiboia, a jiboia do Ribeira, ficou super famosa, né, há um tempo atrás, porque era um bicho que só tinha sido visto vivo há 50 anos, mais de 50 anos atrás, no descobrimento dele. Então, quando descobriram a espécie, ele foi encontrado vivo, né, e depois só foi encontrado vivo de novo graças à educação ambiental que um grupo de amigos meus, inclusive, lá do Butantã, fizeram na região. Eles conseguiram conscientizar, sensibilizar as pessoas daquela região que era importante, que se visse aquele animal não precisava matar, e aí um certo dia eles receberam uma ligação e era um bicho vivo que eles tinham achado e capturado para esperar os cientistas, né, os pesquisadores. Muito legal, muito legal. Depois eu posso te passar isso também, é super legal. Também esse projeto deles é maravilhoso, o projeto Jiboia do Ribeira, que foi um projeto de educação ambiental que deu super certo, a ponto de encontrar um bicho muito raro, muito endêmico, e que era conhecido poucos indivíduos e a maioria mortos já. Ai, gente, que bonito, bem legal, que conseguiram. Que legal. Sim, Histórias de sucesso muito incrível. são ótimas. Sim, com certeza. Ai, bom demais. Delícia conversar com você. Obrigadão. Foi ótimo, adorei também. E, gente, tem que mencionar aqui também que, além de ser uma super herpetóloga maravilhosa, a Dani ainda é uma mulher incrível, é mãe, é multitask, é divulgadora científica, é uma super inspiração. Muito obrigada. Pra nós aí dentro da área, então, assim, só tenho a agradecer. Até falando nisso, uma última pergunta. Você sofre algum tipo de preconceito por ser mulher trabalhando com serpente? Ótima pergunta. Eu primeiro vou te agradecer por todos esses elogios, eu fico super lisonjeada, fiquei muito honrada com o seu convite, e eu não sofro tanto preconceito hoje, que eu já tenho eu ainda digo que eu estou no começo da carreira, porque ainda não sou uma professora concursada na universidade, apesar de já ter 14 anos como herpetóloga, mas eu já sofri bastante, e quando eu vou para alguns lugares mais no interior, ainda sofro, assim. Principalmente os homens, né, assim, da região mais do interior, às vezes
os ajudantes de campo, que são daquela região, não tem muita informação, eles olham para mim e falam, você que vai pegar essa cobra? Eu não boto fé. Eu não acredito. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. E tem o fato da herpetologia ser muito masculina, né? Então, a gente não tem muitas mulheres que vão para campo estudar serpentes. A gente tem, por incrível que pareça, mais, assim, isso eu estou falando de senso comum, né? Do que eu observo, que eu às vezes converso com o pessoal que é da herpetologia, que a maioria das meninas que vão para campo, elas trabalham, apesar delas também pegarem cobra, mas trabalham mais com sapo. Uhum. E tem muito disso também. A gente é muito desencorajada a fazer isso. Que é perigoso, que isso é uma coisa para homem, coisa que é perigosa, né? Ir para campo à noite, pegar cobra, é uma coisa para homem. Então, só de estar a gente é frágil demais para isso, né? Exatamente, a gente já é desencorajado completamente. Meninas, não escutem isso, tá? Dá pra ir, dá pra fazer tudo, você pode fazer tudo o que você quiser. Quer pegar cobra, pega, quer pegar jacaré, pega, quer pegar o que você... Eu vou aproveitar, inclusive, e fazer, porque tem tudo isso que você falou, que eu quero aproveitar e falar do meu grupo de divulgação científica, que é o Herpetologia Segundo as Herpetólogas, que foi criado justamente para falar para todas as meninas que a herpetologia é para meninas também. Né? Então, a gente tem conseguido feedbacks de várias meninas que estão na graduação que falam isso, inclusive. Né? Elas falam, eu estava quase desistindo da herpetologia, ou então assim, eu gosto muito de herpetologia, mas falavam que isso não era coisa para menina, eu já estava deixando de acreditar, e as meninas falam que acabam seguindo, se mantendo na herpetologia, porque vem o que a gente faz, a divulgação que a gente faz, que é de trabalhos femininos na herpetologia. Então, é uma coisa muito legal que a gente tem conseguido fazer. Exatamente. Parabéns, gente. Muito legal. Que bom. Muito obrigada. Brigadão. Até o próximo episódio de herpetologia, que a gente te chama de volta. Foi maravilhoso. Pode deixar. Foi ótimo. Eu agradeço demais. Novamente. Agradeço muito mesmo. Um beijo. Beijo. Um abraço para toda a equipe. E esse foi o Que Bicho é Esse sobre serpentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E eu confesso que, olha, a gente gravou às 9 da noite. Aquela loucura, em cima da hora, filho pequeno, vamos dar um jeito. E saiu esse horário, tenho que agradecer enormemente pra Dani. E eu fiquei super preocupada, achando que podia, perder um pouquinho dessa empolgação por causa do horário, do cansaço. Mas essa mulher é tão incrível que eu fiquei tão empolgada quanto qualquer outro horário. Então, realmente, eu acho que deu pra vocês perceberem um pouquinho, como ela é bacana e que mulher... E que mulherão. Então, mande pra gente, escreva pra gente falando se vocês gostaram do episódio. E lembrando, quem souber qual foi o animal que a gente tocou o som no último episódio, escreva pra bicho@desabrace.com.br. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, @desabrace, e no Twitter também, @desabrace. E pessoal, quem puder ir nos apoiar, dar uma força para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, com qualidade, nos dê essa força aí, vire um padrinho. Você pode nos apadrinhar pelo Padrim, que é www.padrim.com.br/desabrace, doando a partir de R$1, pra gente já tá ótimo, maravilhoso. Ou também pelo Catarse, em www.catarse.me/desabrace. Se for uma doação pontual, ela pode ser feita também pelo PicPay. Então, não deixe realmente de nos dar essa força, caso você possa. E, antes de ir embora, vamos falar aí que nossa situação está cada dia mais grave em relação ao Covid-19. Então, se você tem esse privilégio de poder ficar em casa, respeite quem não pode, dê uma ajuda para essas pessoas e faça a sua parte. Fica em casa, tá bom? E é isso, e até o próximo. Que bicho é esse? Um beijo! Mais um produto com a edição Senhor A.